Então, família, eu vou estar falando aqui, tá? Um motivo, eu já falei isso pros mentorados, mas vou estar falando aqui pra vocês também, tá? De muitos poder estar tomando loja no topo duplo. Sim, às vezes, né? Como você viu no exemplo lá, o preço tava vindo na baixa constantemente, fazendo, né? Aquele famoso topo e fundo, corrige um pouco, desce. Vou estar desenhando um cenário bem feito aqui pra tá top, pra vocês entenderem, ó. Tá vindo um topo duplo? Aí vocês veem, né? Essa vela aqui é uma vela de força. Por que ela é uma vela de força, Eric? Porque ela rompeu o lote da compra. Aqui, ó. Esse lote aqui, ó. Isso daqui é um lote de compra. O que é um lote de compra? Que são as velas, né? No caso, se a vela é verde, aqui foi a região que teve duas velas verdes, aqui é um lote de compra. Se aqui teve duas velas vermelhas, aqui é um lote de venda. E o que é que o lote faz? O lote ele pode acabar influenciando na tomada de decisões do preço, né? Um exemplo, se essa vela aqui rompeu esse lote aqui de compra, então, significa que a venda nesse estágio aqui está mais forte do que a compra. E quando o preço ele começa a subir, né, que a gente não opera a compra, mas dando um exemplo só para vocês entenderem mesmo, quando ele começa a subir, ele pode travar, né, na abertura do lote, que no caso, onde as pessoas começaram a vender os seus contratos, e assim o preço retorna a descer, porque teve influência desse lote aqui da venda. Agora vocês vão começar a entender as coisas, ó. Se o preço ele veio subindo aqui, ó, subiu uma, subiu duas, você percebe que ele veio com força porque ele conectou no lote da compra, tá? Então, lote, resumidamente é isso. Resumindo, né, da melhor forma. Agora eu vou explicar o motivo, né, que muitos podem estar tomando loss, tá, família? Quando o preço forma um topo duplo, né, que vocês buscam depois que vem, né, a tendência da baixa, tudo bonitinho, é obrigatório que tenha uma pequena liquidez aqui embaixo, na parte inferior. Por quê? A liquidez, ela é um alvo. Como assim ela é um alvo? Vou estar explicando do começo. Um alvo, no sentido que, se eu vou aumentar, vou botar um pouco mais esse candle aqui para ficar mais visível. Se ficar muito embaixo vai ficar ruim, na minha opinião. Aqui, ó. Fazer até aqui, ó. Um exemplo. Aqui, ó. Se tem liquidez aqui, ó, vocês percebem que aqui é um alvo, né? Da venda. Então é a região onde possivelmente os vendedores podem estar vindo pegar. E às vezes, se tem um outro alvo de compra aqui, significa que a compra possivelmente pode estar vindo buscar essa galera aqui. E se, né, no caso, não tiver uma vela de comando, o que é uma vela de comando? É uma vela, tá, que não tem, tá vindo na parte de baixo. Não precisa ficar na loucura achando que vocês têm que lembrar tudo agora. Não precisa disso. Essa aula vai ficar gravada, vocês vão poder rever. Mas voltando, tá? Tendo essa vela de comando aqui, ela poderia bloquear essa compra. Mas vamos dizer que não tem essa vela de comando, né? O cenário. O que é que muitos estão fazendo? Forçando entrada. Como eu falei para vocês, ó. Não fica abrindo um monte de par. Não fica naquela loucura achando que vocês têm que ser o trader foda, que tem que abrir um par, que tem que bater meta em menos de 10 minutos. Não é assim, família. Se vocês ficarem nessa, vocês vão ficar forçando entrada. E essa briguinha aí de forçar entrada vai prejudicar vocês em qual sentido? Na confiança, né? No trade que vocês forem fazer. Por conta que vocês ficam, né, se sobrecarregando, abre um par, acha que tem a obrigação de ter que, eu abri o par, eu tenho que fazer a operação agora. Eu abri o par porque eu sou isso, porque eu aprendi o que ele ensinou, porque dá muito certo, eu vejo a galera tendo resultado, eu já tenho que fazer. Não, não funciona assim. Vocês vão abrir o par, vocês vão analisar. E se o preço, ó, tá se movimentando aqui, eu só dei uma puxada na orelha porque eu vejo que tem muitas pessoas ainda que tem esse hábito. Vocês têm que cortar isso da vida de vocês, né? Achar que abrir o par tem que ser obrigado a operar, não, você é obrigado a analisar. Antes de ir para o gráfico, faça o plano de vocês, ó. Eu vou rever as aulas, eu vou deixar minha mente um pouco mais clara, né? Por conta que, se você acha que você é o super-humano, que você vê uma vez, que você vai lembrar sempre, o nome disso é ego. De você achar que você, eu já sei e não preciso mais ver, porque é fácil. O nome disso é ego. Quanto mais você ficar nesse loop achando que você é o foda, que você não precisa estudar, você vai tomar loss e você vai acabar ferrando o emocional e assim, né?
pessoa vai pra um balde de merda, que aí toma loja, toma loja, toma loja, vê as pessoas tendo resultado, começa aquela comparação e fica naquela briga. Eu falo isso pela parte mais de mentalidade, porque não adianta só vir aqui, né, entregar a estratégia e deixar a galera tudo com a mente vazia. Não, vocês têm que entender que veio pro gráfico, monte um plano. Ó, antes de operar, vamos se policiar e procurar fazer o certo. Fechou, família? Começar a fazer aqui os exemplos aqui, ó. Então, voltando, tá? Por exemplo, vou pegar do começo aqui, ó. Um lote de compra, um lote de venda. Tá vendo? Um lote de compra, lote de venda. O que é um lote? Aqui é uma região onde teve a abertura da venda no ativo. Então, se você percebe, ó, aqui tem um lote de venda e aqui tem uma vela de força, porque ela rompeu os lotes, né, de compra. A partir do momento que ela rompeu o lote de compra todo, ela é uma vela de força. Aí, às vezes, o preço faz isso daqui, ó, família. Ó. Deixou a liquidez aqui embaixo, né, que é muito importante. Tira esses rabiscos aqui da frente. Fica mais liso, pronto. Ó. Tem essas regiões aqui, ó. Aí o preço do nada tá subindo. Um exemplo, vai. Tá vindo com muita força. Tá vindo só com vela grande. Família, não vende aqui. Por quê? Às vezes vocês, né, querem adiantar as coisas antes de acontecer, ansiedade no gráfico. Se ela veio na região de força, de vela de força, mas ela veio com preço que, cara, em 3 velas ela já chegou aqui, vocês têm que tomar cuidado, porque isso indica que o preço está com força. Se ele está com força, ele pode vir e quebrar essa região de vela de força. Aí vocês vão estar tomando loja e falar, ai, eu tentei pegar uma operação de qualquer jeito, né? Na minha opinião. Vocês vão querer justificar que vocês fizeram certo, mas para mim é de qualquer jeito. Por quê? O preço, se ele veio com velas que está cada vez mais aumentando o tamanho e vindo com força para essa região, indica que as pessoas estão comprando um contrato igual uns loucos. Então, ela possivelmente pode valorizar acima dessa galera que vendeu aqui e quebrar essa região da venda. Porque mesmo vocês ficam pensando que vocês estão brigando com velas, mas vocês estão brigando até com pessoas. Porque ali é economia. Ali é pessoas inseguras, ali é pessoas comprando. E assim vai, né? Vou seguir para não perder um ritmo. Então, se ela chegou aqui com muita força, vocês vão evitar vender. Mesmo que dê uma venda aqui, cara, vocês vão evitar porque o gatilho principal para você pegar um topo duplo bom é o quê? Ó, o cenário correto é esse daqui, ó. Quando a compra, ela vem assim, ó. Pode vir assim e começa a ficar pequena. Quando as velas estão começando a ficar pequena, o que é que isso está indicando? Que a compra está perdendo força. E se está tendo muito pavio na parte superior aqui dos candles, isso indica que a venda está começando a atuar, né? Porque, como vocês sabem, pavio tem cor, tá? Bote isso na cabeça de vocês. Pavio tem cor. Se ela rejeitou lá em cima verde, ó, indica que aconteceu isso daqui, ó. Tá vendo? É isso que acontece, ó, quando a vela vai rejeitando os pavios, ó. Vamos fingir que aqui, ó, é isso que tá acontecendo. Claro que a compra tá sendo mais forte, mas a venda tá começando a tomar poder. Então eu vou começar a desenhar até meio que os pavios aqui, pra vocês botarem isso na cabeça de vocês, ó. E ó, começou a ficar menor. Se o pavio tem cor, então ó, metade da vela, ó, tá vermelha. Aí o que é que vocês vão esperar? Agora eu vou tirar esses desenhos daqui pra não confundir, tá? A mente de vocês. Se ela começou a ficar menor, vocês sabem que o preço tá perdendo força. Aí o que é que vocês vão esperar? Ó? Ela ir de novo, voltar. Quando ela voltar, voltar com a vela vermelha. Qual é o principal, ó? Pavio em cima, pavio embaixo. Região de vela de força. Fraqueza, né? Da compra. Resposta forte da venda. E onde que ela tá? Tá em um lote de venda. E tem a liquidez para ser buscada. Então, se ela já rompeu tudo isso daqui, a próxima ela dá uma venda tranquilamente, né? Dá a segunda do movimento com tranquilidade. Vocês conseguem, né? Pegar a segunda do movimento com tranquilidade. Aí vocês pegaram a venda aqui, ó, família. Se o preço, né? Ele começa a descer, eu indico sempre a pegar só a segunda do movimento, tá? A terceira é para outro tipo de análise e presta mais no mercado aberto. Em OTC você pega no máximo até a segunda do movimento.
Então, ó, se vocês pegarem a segunda, deixa o preço se movimentar, entendeu? Deixa o preço se movimentar. E um erro que eu vejo que muitos fazem é o quê, ó? Quando o preço ele vem, desce, busca o último pavio de liquidez. Um exemplo, ó, buscou o último pavio, começou a subir na compra. O preço tá se mexendo, ó, rompeu aquela região, tá subindo. Aí do nada, né? Ela chega em qualquer posicionamento aqui, um exemplo, em qualquer vela de venda, em qualquer vela de venda aqui. Deixa eu, agora eu vou ter que voltar o tamanho dessa vela aqui. Calma aí. Eu chego em qualquer região de vela de venda, aí tem pessoas que deixam a ansiedade tomar conta, que o preço vem e volta uma vermelha. Aí a pessoa pensa, ah, eu tenho que vender porque rejeitou uma vela vermelha no topo do família. Sua entrada já aconteceu aqui, ó. Se o preço ele alinhou o fundo, ele vai querer montar uma tendência de alta. Aí muita gente vai vender aqui e o preço, o que é que ele faz, ó? Tá vendo essa região aqui onde ele estava rejeitando? Ela vai se tornar o outro apoio, o preço começar a subir. Então vamos supor que ele vai fazer isso daqui, ó. Vai rejeitar uma vela vermelha e depois vai seguir uma verde, porque ela vai buscar apoio aqui nessa compra para continuar subindo. Muita gente vai tomar loss porque foi ansioso, né? E pegou a primeira entrada aqui, em vez de esperar, pelo menos, vou abrir outro par, meu segundo par, vou buscar ver primeiro. Não, vocês estão aqui brigando, querendo fazer entrada onde não é para fazer, tá? Então vocês têm que se policiar. Agora, se ele tá aqui, ó, em outra região de vela de força, e o preço começa a subir e começa a ficar com as velas menor, o que é que vocês vão fazer aqui? Monta aí, Alexandre, por favor. Tum, pronto. Então, se o preço ele tá diminuindo as velas aqui, o que é que vocês vão fazer? Ah, confirmou a primeira venda, era que eu vou vender? Não, família, em OTC vocês não vão vender por quê? E nem de mercado aberto, né? Porque lembra que eu falei da liquidez, ó? Aqui, ó, tem pavio de compra para ser buscado. Então, pô, tem região de vela de força, ela rejeitou, mostrou fraqueza, mas família, ela tem pavio para ser buscado, entendeu? O cenário não tá propício para venda, porque ela pode estar vindo buscar. Se ela já alinhou o fundo, viu lá de baixo e tá perto desse pavio aqui, você acha que ela não vai fazer esforço para descer uma vela vermelha aqui e depois vir, né, uma compra só para vir corrigir lá em cima, para vir buscar liquidez? Ela pode fazer isso. Aí vocês vão acabar tomando loss à toa, porque ansiedade de novo. Tá vendo que o preço tem liquidez? Se você sabe o que é para ser feito, só executa o que você tem, o que você sabe, cara, ó. O Eric falou que é para fazer desse jeito, faz do jeito que ele falou. Se aparecer de outro jeito, não deixa sua mente tomar conta, né? Tome conta dela, não deixa ela tomar conta do seu dinheiro, não deixa ela falar, mas se eu fazer assim, será que dá certo? Não faz. Se ele ensinou para você fazer daquele jeito, você tem que fazer daquele jeito. Por quê? Cara, o que eu tô ensinando para vocês é padronização, tá? Meus mentorados mesmo tá cansado de eu falar isso, tá? A padronização é importante porque primeiro a padronização você aprende o padrão, que eu tô explicando para vocês o que eu passei lá para vocês, né? Que consistência é fazer isso. Vocês pegam a padronização, quer saber o que deve fazer e o que não deve fazer, e a apuração vem logo em seguida, que é o processo que você começa a entender melhor o ponto que você pode fazer as entradas. Você começa a apurar as regiões, você fala, pô, essa região aqui está muito forte. Você começa a enxergar o gráfico de outro jeito, porque de tanto fazer a mesma coisa, você já começa a saber as regiões que fica melhor para fazer. Vamos supor um exemplo, tá? Quando a gente começa a andar de bicicleta, né? O resumo de andar de bicicleta, você aprende a ter equilíbrio. Depois que você aprende a ter equilíbrio, a pedalar tranquilamente, cara, você pega em qualquer terreno. O terreno pode estar ruim, pode estar em um terreno ruim, terreno baldio, pode estar o que for. Você consegue andar de bicicleta, dependendo da pessoa, claro, né? Você consegue andar de bicicleta tranquilamente, porque você já tem o costume de fazer a mesma coisa. Você sabe o que é só montar na bike, pedalar e manter o equilíbrio. Tendo freio tudo certinho, você anda em qualquer terreno. É a mesma coisa aqui no preço. Se você aprende a fazer a mesma coisa, porque eu canso de falar isso, o melhor trader não é o que faz tudo, foda que, eu opero em qualquer região, bate no peito. Cara, se o cara bate no peito e diz que opera tudo, o cara não opera nada. Porque o cara que fica tentando um monte de coisa, ele não é bom, ele acaba não se tornando bom em nada. Vocês estão cansados de ver isso na vida de vocês. Às vezes vocês têm um plano, você tem um objetivo, algo do tipo, e você tem aquela falsa impressão que
Ah, se eu fazer um monte de coisa eu vou ter resultado, mas não, você tá gastando sua energia em tanta coisa que na hora de fazer uma você acaba fazendo de qualquer jeito e o seu erro pesa mais do que os acertos, né? Você às vezes acertou em uma, acertou em outra e nas restas das coisas você só foi errando. Então isso pesa muito mais. Então se você pega algo, né, para fazer, uma única coisa para fazer, você está propenso a ter resultados melhores do que quem faz tudo, porque quem faz uma coisa bem feita é melhor do que quem faz um monte de coisa, entendeu? Vamos supor, ah, o Cardoso, o cara é bom em vendas, o cara sabe se comunicar. Ah, o outro ali é bom em desenhar. Cara, você não vai pegar o cara que é bom em desenhar e vai colocar para vender, nem um cara que é bom em vender para desenhar, porque cada um tem suas habilidades distintas, né? Então as pessoas têm esse negócio no gráfico, né? De achar que eu não sou tão bom nisso, mas eu tenho que fazer isso porque fulano faz, não. Se você é bom naquilo, não fica inventando moda, só faz aquilo. Entendeu? Se eu passei o negócio do topo duplo, você se deu bem, cara, consegui compreender, irmão, foca em só fazer a mesma coisa. A maioria das pessoas só perde dinheiro porque elas querem fazer tudo. Muitos traders, né, ficam naquela de dizer que sabe um monte de coisa, um monte de palavra difícil e tal. Os caras, isso é só ego, velho. Isso é só ego. Eu vejo muitos que, às vezes, se vocês vêem um vídeo de algum trader, o cara explica de uma forma tão simples, que parece tão óbvio que a pessoa pega e diz: Ah, isso não funciona, isso não existe, isso não é real. Por quê? A galera acha que, porra, pra ser um trader tem que ter aqueles negócios muito difíceis, aquelas palavras muito chatas, tem que saber um monte de coisa, não. Aí isso é falsa impressão, isso é que a corretora quer que vocês achem que é. Que é saber fazer tudo pra vocês ficarem tentando fazer tudo e perder dinheiro. Então vocês têm que apurar as operações de vocês e, por último, o gerenciamento correto, né? Vamos supor os dois primeiros processos você executa mais na conta demo e um pouquinho na real, procurando poucas entradas, entendeu? E o do gerenciamento é depois que você já sabe fazer aquilo bem feito, aí vocês vão pulando as outras etapas. Entenderam até aqui? Isso daqui foi mais falando, né? Do que vocês têm que fazer do que passando, né? Conteúdo assim.